Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Vamos continuar nossa leitura hoje, lendo os capítulos 3 e 4 de 1 Samuel. Depois a gente vai ler o Salmo 127 e, por último, Romanos capítulo 4. Vamos falar com o Senhor? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, por podermos abrir Tua Palavra livremente, ler, estudar, meditar na Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor. Continua, Deus, a nos abençoar e nos instruir por meio das Escrituras, com a ajuda do Teu Santo Espírito. Contamos sempre com o Teu auxílio, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Quando fala aqui da palavra do Senhor e das visões, é por conta da voz profética. Pouco se tinha naqueles dias de alguém mandado pelo Senhor para falar em nome do Senhor. Como nós vimos no capítulo anterior, né? Houve um episódio em que um profeta falou com o sacerdote Eli, mas era algo raro. Versículo 2. Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. E este respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, eu não chamei você. Vá deitar-se, vá deitar. Ele se foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar, Samuel. Ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor. Ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso, ele disse a Samuel, vá deitar, e se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Então veja, essa profecia, ela é de acordo com aquela anterior de um profeta que a gente nem sabe qual foi o nome dele. Essa profecia é pesada, né? As musiquinhas, né, infantis, as historinhas infantis acabam criando quase que uma fábula aí desse momento de Samuel ouvindo a voz do Senhor. Mas quando ele ouve, não é muito bonitinho não que ele ouve. Ele ouve realmente uma palavra dura a respeito de Eli.
Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu os portões da casa do Senhor. Mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho? Ele respondeu: Eis-me aqui. Então Eli disse: O que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim. Que Deus faça com você o que bem quiser, se você me esconder alguma coisa de tudo que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. E Eli disse: Ele é o Senhor. Que ele faça o que achar melhor. Essa foi a resposta de Eli ao que Samuel contou para ele. Ele disse: Ele é o Senhor. Que ele faça o que achar melhor. E Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta. Como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Agora o capítulo 4. A palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: Por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Então, veja, o mesmo contexto do tempo dos juízes. Os filisteus se levantaram, guerrearam contra Israel, Israel perdeu, e então acharam que poderiam trazer a arca da aliança do Senhor, lá do templo que estava em Siló. Aliás, está falando templo, mas ainda não era um templo físico, com madeira, com, alvenaria, pedra, nada. Era ainda a tenda, o tabernáculo. Então, eles acharam que poderiam levar a arca da aliança, e aí nós vamos ver o que acontece. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado. E o que aconteceu aqui? Vamos de novo. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. E a arca de Deus foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então, um homem de Benjamim, saído das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada.
olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos. Os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: Eu venho da frente de batalha e fugi de lá hoje mesmo. E ele perguntou-lhe: O que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. Olha aí, julgado. É a ideia dos juízes. Eli era como se fosse um juiz aí, um sacerdote barra juiz, barra líder, comandante, guia, enfim, o que fosse. Ele era um homem importante em Israel naqueles dias. Velho e pesado, provavelmente ele também desfrutava das carnes com gordura que seus filhos tomavam do povo. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu essas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: Não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Um episódio triste na vida de Eli, na vida de todo o povo. Mas Deus já havia anunciado que em relação a Eli, isso aconteceria com seus filhos. Mas veja como eles que tinham o sacerdócio, o pecado deles afetou todo o povo. E é assim, o pecado de uma liderança sempre acaba afetando e trazendo consequências devastadoras para a igreja. Vamos agora ao Salmo 127. Todo bem procede de Deus, cântico de peregrinação, de Salomão. Esse é um dos salmos de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O Salmo 127 e também o 128 falam sobre família. Esse 127 em particular fala que todo bem vem de Deus. A edificação da casa, a segurança da cidade, o sustento e também os filhos. Tudo vem do Senhor. Por mais que nós devemos de fato nos esforçar, trabalhar, devemos buscar a edificação da nossa casa, a proteção,
do nosso povo, no final das contas, tudo depende de Deus. Louvado seja Ele, né? Que busquemos nele, em primeiro lugar, a edificação da nossa casa, nossa segurança, nosso sustento e também busquemos dele a bênção sobre os nossos filhos. Vamos agora ao livro de Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 4. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo vai mostrar que a doutrina da justificação pela fé não é uma novidade. Ele não está criando uma doutrina nova, mas algo que se fundamenta no Antigo Testamento. Especialmente na história de Abraão, ele conta aqui a história de Abraão. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça independentemente das obras. Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência. Não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação.
O argumento de Paulo é simples, embora não seja um texto meio assim complexo, mas o argumento dele é basicamente o seguinte: olha, Abraão foi justificado pela fé antes de ser circuncidado e antes de vir a lei. Então, o fato dele ter crido na promessa, isso é o que lhe garantiu a justificação. Então, não há nenhum absurdo hoje em crermos que nós somos justificados pela fé nas promessas de Deus, a fé no Evangelho, sem a necessidade da circuncisão, tampouco o cumprimento da lei. O que nos garante a salvação é a justificação pela fé. Uma vez que cremos, uma vez que somos habilitados a crer, temos então atribuída a nós a justiça de Cristo e concomitantemente atribuídos a Ele os nossos pecados, de modo que recebemos então a salvação e a vida eterna. Essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.